Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes de pegar a palavra de Deus, se você pode, coloque a mão sobre a sua cabeça e peça do fundo do seu coração que os seus pensamentos agora sejam purificados pela força dessa palavra. Se os seus pensamentos estão acelerados, se existe uma preocupação que faz você se distrair todas as vezes que você reza, peça a Deus uma libertação nesta manhã. Peça a Deus que a força dessa palavra proclamada purifique os seus pensamentos, purifique as suas memórias, purifique as suas preocupações exageradas. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha purificar os nossos pensamentos. Se você pode, coloque a mão sobre os seus olhos e peça que o Senhor, pela força da Sua palavra proclamada neste programa, purifique o seu olhar, te dê um olhar espiritual, um olhar novo, diante de tudo aquilo que você já enxergou, de tudo aquilo que você viu, de experiências passadas que mancharam a sua forma de enxergar, que foi trazendo a você um olhar maldoso diante das pessoas, um olhar desconfiado. Senhor, purifica o nosso olhar, purifica a nossa forma de enxergar a nossa vida no nosso dia a dia, purifica, Senhor, a forma de nós olharmos os nossos irmãos, aqueles que estão no nosso derredor. Se você pode, coloque a mão nos seus ouvidos e peça mesmo do fundo do seu coração a graça que a força desta palavra proclamada purifique os seus ouvidos, afine os seus ouvidos, te dê sensibilidade, faça você perceber o Deus que passa no decorrer do seu dia, do seu ordinário, gritando com você, falando com você. E infelizmente os nossos ouvidos, que foram capazes de ser canais de murmurações, que é um incenso para Satanás, sim, Senhor, vem purificar os nossos ouvidos, vem trazer, Senhor, ouvidos espirituais, uma audição capaz de perceber o teu murmúrio conosco, murmúrio próprio da amizade. Coloque a mão sobre a sua boca e peça mesmo que essa palavra liberte você de toda palavra maldita, liberte você de ser amargo, murmurador, reclamão. Possa ter nos seus lábios palavras de gratidão, de ação de graças, palavras que possam proclamar os feitos de Deus. Sim, Senhor, nós queremos que a força dessa palavra também purifique os nossos lábios, a nossa boca. E por fim, meu irmão, coloque a mão no seu coração. O coração nas Sagradas Escrituras é sede do nosso comportamento, não é apenas a sede dos nossos sentimentos. Nas Sagradas Escrituras, o coração é a sede das nossas decisões. Peça, Jesus, que a força dessa palavra, que a força dessa reflexão, Senhor, que a força do Teu Espírito Santo purifique as nossas ações, não apenas os nossos sentimentos, não apenas as nossas emoções, mas no decorrer do nosso dia, Senhor, purifica aquilo que nós precisamos mudar, para que a sede das nossas decisões, o nosso coração, seja purificado, seja lavado pelo sangue de Jesus, possa dar-nos uma resposta autêntica ao Senhor. E assim, meu amado irmão, nós queremos escutar a palavra de Deus, sabendo que existe um efeito. Deus preparou essa palavra, Deus sabe do que você tem vivido. Por isso, abra as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 9. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, veja que profundo a palavra de Deus. E aqui nós precisamos entender que o nosso Senhor, Ele quer nos ensinar como utilizar da melhor forma o termo amigo. Por quê? Qual é o contexto dessa palavra? Nós estamos aqui na Quinta-feira Santa. Daqui a pouco, a igreja vai nos fazer viver novamente a Quinta-feira Santa. A noite que Jesus foi entregue. Mas antes de ser entregue, Jesus se reuniu com seus amigos. Mas veja, nosso Senhor não utiliza o termo amizade logo no começo. Se você for no capítulo 13, onde começa a Quinta-feira Santa, onde começa a primeira missa, onde começa a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor, ali, nosso Senhor lava os pés uns dos outros. E Ele se coloca como o mestre que lava os pés uns aos outros. Se o mestre faz isso, por que o servo não vai fazer? E naquele momento, em nenhum momento, Jesus chamou os seus discípulos de amigo. Por quê? Porque logo depois do lava-pés, nosso Senhor anuncia a traição. Ele anuncia que um daqueles iria traí-lo. E assim é perguntado para ele quem que iria trair. E ele na Eucaristia dá a Eucaristia para Judas. E Judas, a partir daquele momento, sai da sala. Ao receber o pedaço de pão, Judas logo saiu. E o evangelista João diz que era noite. Esse detalhe é importante. A partir daquele momento, meu irmão, nosso Senhor diz o novo mandamento, amai uns aos outros. Depois ele diz da negação de Pedro, porque Pedro queria seguir até o fim. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo isso na homilia da sua primeira missa. E depois Ele fala do Paráclito, da morada, e logo depois é esse termo. Ele começa falando da videira e esse trecho que nós acabamos de falar. Veja, em nenhum momento que Judas estava na sala, Jesus chamou os discípulos de amigo, porque Deus sabe a diferença do amigo para aquele que não é. Nosso Senhor sabe o que é uma amizade. A partir do momento que Judas saiu da sala, Ele começou a tratar os seus discípulos de uma forma mais íntima. Meu irmão, nosso Senhor não quer de nós outra coisa a não ser amizade. Nosso Senhor não quer de nós, e essa passagem, ela é uma das passagens mais belas do Evangelho, porque nela o próprio Jesus é capaz de revelar algo surpreendente. Ele não quer apenas discípulos, nem servos. Ele quer de nós uma amizade. Meu irmão, a amizade tem condições. Você não pode falar de amizade de qualquer jeito. Porque, por exemplo, a amizade precisa ter reciprocidade. Se não existe reciprocidade, não é amizade. Se existe interesse pessoal, apenas interesse pessoal, não é amizade. A amizade precisa gastar tempo. E nós podemos começar essa reflexão justamente por esta palavra forte de Jesus. Jesus é capaz de dizer: já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos.
Nosso Senhor, nessa segunda-feira, quer nos trazer a uma intimidade que talvez o nosso coração nunca conheceu. A intimidade da amizade. Isso muda completamente a forma de compreender a nossa vida, a forma de compreender a nossa vida cristã. E aqui, Jesus inicia este termo dizendo: permanecei no meu amor. Só é capaz de ser amigo quem tem a coragem de permanecer. Porque para permanecer é necessário esforço. Nós não vamos permanecendo de qualquer jeito. Para permanecer é um verbo de ação. Nós precisamos, antes de qualquer exigência, existe um amor que vem primeiro, que nos ama. E a consequência deste amor, da consciência de que nós somos amados, a iniciativa é sempre de Cristo. Ele nos amou por primeiro, Ele é quem nos chama para esta amizade. O nosso papel é permanecer na lealdade, porque não existe amizade sem lealdade. O Papa Bento XVI, quando ele foi comemorar 60 anos do seu sacerdócio, ele comenta esse trecho. Imagina o Bento XVI comentando esse trecho, e ele dizia que estas palavras de Jesus, já não vos chamo servo, mas amigos, está todo o programa da vida cristã. Nesta palavra, já não vos chamo de servos, já não sois servos, mas amigos. Ele recordava que uma definição bonita, ele dizia que a definição clássica de amizade vem da tradição antiga. Ele utilizava um termo dizendo idem vele, idem nole. O que isso quer dizer? Ele diz o seguinte, que os amigos querem e amam as mesmas coisas, e não querem e não amam também as mesmas coisas. Então, para que eu seja amigo de alguém, eu preciso amar as mesmas coisas que ele ama. É por isso que na pintura clássica, quando os pintores vão fazer alguém enamorado, eles sempre pintam o homem olhando para a mulher, porque eles estão na fase do encantamento, do enamoramento. Mas todas as vezes que eles forem pintar uma amizade, eles não se olham mais. Eles juntos olham para uma mesma direção. Por que isso? Porque, meu irmão, a amizade verdadeira acontece quando dois corações começam a amar as mesmas coisas, desejar o mesmo bem. E isso não quer dizer que você não tem afinidades diferentes, mas você tem uma mesma meta. Você tem um para que você existe. Você tem um mesmo para que você existe, e é exatamente isso que Jesus, neste trecho do Evangelho, quer conosco. Ele quer que o nosso coração vá se configurando ao coração dele, vá mudando o nosso coração, e aquilo que Jesus não ama, eu não sou capaz de amar. Aquilo que não faz parte do plano salvífico de Cristo, aquilo que não convém a Cristo, eu não sou capaz de viver. Não se trata, meu irmão, de obedecer a Deus como quem obedece uma ordem externa apenas, entende? Aqui, na amizade, a vontade se transforma. E o Bento XVI era capaz de dizer assim, ele dizia: na amizade, a minha vontade cresce rumo ao sim e à adesão de Deus. Por isso que é muito bom ter amigos. Faz parte da nossa vida cristã ter amigos. E é um tesouro inesgotável quem tem uma amizade leal. Por isso que nós precisamos classificar o termo amizade. Não utilize mais de qualquer forma. Veja as condições dessa relação. É por isso que, não sei nem se existe ainda, Facebook, ele diz assim,
quer adicionar como amigo, né? E como diz lá no Ceará, as ventas dele que é amigo. Não é amigo nada. Porque a amizade precisa de tempo. A amizade precisa de reciprocidade. A amizade é você perder para si, para ver o outro feliz. A amizade é guardar a sua dor no bolso para cuidar da dor do outro. A amizade é ser um abrigo quando o outro mais precisa. Ele encontra segurança em você. E assim eu preciso dizer que pouco a pouco, o querer de Deus torna-se o nosso querer. Mas, meu irmão, nós só seremos capazes de ser verdadeiramente amigos se por primeiro nós entendermos que Cristo quer a nossa amizade. Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Nós não podemos dar o que não tem. E aqui, eu não ia nem falar disso, mas eu vou lá falar. Eu vou testemunhar. Nosso Senhor, Ele vai nos tratando de uma forma tão bonita, tão carinhosa, que Ele vai colocando pessoas ao nosso lado, para que nós possamos ser sustentados no momento de fraqueza e possa aprendermos que Ele é o tudo da nossa vida. Por isso a amizade não há exclusividade. Porque quando você conhece o coração de um amigo, eu não vou nem dizer amigo verdadeiro, porque amigo é amigo. Você quer que todo mundo conheça. Porque você sabe o bem que este coração fez para você. Por isso, cuidado com os fechamentos, sabe? Não existe amizade com exclusividade. Não. Porque quando eu conheço o coração de alguém, eu quero que todo mundo conheça. Eu entrei na Canção Nova no ano de 2011. Eu sou da primeira turma do pré-discipulado em Lavrinhas. O Rubens e a Tânia foram os meus mestres. E eu fui muito amado naquele lugar. Eu fui muito amado em Lavrinhas. Deus me amou escrevendo a minha história, percebendo o quanto que Deus cuidava de mim. E assim, eu sou muito grato a tudo que eu recebi na Canção Nova. Tudo que eu tenho de Deus, a Canção Nova me deu. E assim eu fui para o discipulado. E no discipulado eu vivi uma das maiores crises da minha vida. Porque eu entrei para a Canção Nova para casar e ter 5 filhos. E olha como é que eu tô. Muito mais filho. E eu percebi que nosso Senhor foi destruindo, por mais que seja um sonho meu, bom, vontade talvez até dos melhores sonhos humanos, mas não era o que Deus queria para mim. Deus me chamava para outra coisa. E no decorrer daquele ano, o Padre Aloysio foi me ajudando como mestre, destruindo tudo dentro de mim. E ele ainda falava assim: você não vai partilhar para nenhum irmão de comunidade. Vai ser entre você e o sacrário. O sacrário vai escutar as suas lágrimas sendo derramadas no chão. O silêncio do sacrário é capaz de destruir e construir. E assim foi. No final, eu estava escrevendo a avaliação do meu processo ao sacerdócio, pedindo a Deus a graça de morrer para mim mesmo e ter um coração indiviso. E eu vejo, era uma amizade. Na amizade Deus destruiu algo que não era meu. Na amizade Deus construiu algo que era dele. E ele me colocava diante de 2 caminhos. O caminho da família e do esposo e ser pai, e o caminho do sacerdócio. Ele não ia me amar, mas se eu escolhesse um ou outro, era liberdade, porque na amizade há a liberdade de amar de volta. E assim eu escolhi ir para o seminário. Só que a decisão do conselho foi o contrário. Eu não fui para o seminário, eu fui para o ano de missão. Eu sou formado, eu trabalhava com TI, e eu vim trabalhar com o Jorge aqui na sede do governo. E na minha turma, 5 irmãos não foram para o seminário. 5 vieram para a missão e 3 foram para o seminário. Eram muitos padres. Hoje você vê os padres espalhados, tudo aí da minha turma, graças a Deus. E aí, neste ano de missão, que eu não entendia, mas eu estava vivendo,
Deus me deu a graça de me aproximar de um irmão de turma que no meu pré-discipulado e meu discipulado eu não tinha me aproximado. O Padre William, que vocês conhecem hoje. E eu comecei a me aproximar do Padre William por causa do amor que eu via estampado no coração do Padre William de amar Jesus e de ser amigo de Jesus. E eu morei 6 meses aqui no predinho, depois eu fui morar 6 meses na fazenda Bom Pastor. Cresci na vida, né? Que ali é a fazenda bonita. E o Padre William foi morar comigo. E eu comecei a me aproximar do Padre William. E nós falávamos do nosso desejo de amar a Deus. E eu me aproximava dele e dizia assim: Jesus, eu quero amar Jesus como esse menino ama. É meu irmão de comunidade. E o desejo que ele tinha de amar Jesus era tão grande. E ele me ajudava tanto de amar Jesus, que nós fomos nos aproximando e amando a mesma coisa. A finalidade da nossa amizade era amar Jesus. E assim no outro ano nós entramos no seminário. Imagine o sorriso de ponta a ponta. E assim nós fomos trilhando. Primeiro ano de filosofia, segundo ano de filosofia. Eu me lembro que nos intervalos da faculdade, o nosso desejo era tamanho de ser amigo de Jesus, que nós numa quaresma fizemos o propósito de rezar todas as horas da liturgia das horas. E na liturgia das horas nós temos 3 horas médias. Umas 9 horas, outro meio-dia, outras 3 da tarde. 5 minutos de oração. São 3 salmos pequenos, 5 minutos. E nós fizemos um propósito que na hora do intervalo da aula, que era 9h40, de 9h40 às 10 horas, nós saímos um pouco da aula, pegava o nosso breviário, ia para a capela, fechava as portas, as crianças lá fora gritando, feito doido naquele instituto. Mas nós dois, juntos, um ajudava o outro a fazer o nosso momento com o nosso amigo em comum, com Cristo Jesus. E assim eu fui crescendo, vendo o Padre William querer amar Jesus. E eu queria também amá-lo. Só que nosso 3º ano de filosofia, nós sofremos um acidente. Nós estávamos indo para a primeira missa do Padre Edson, que era o coordenador do seminário, indo para a cidade dele, Bom Jesus de Itapapuana, Rio de Janeiro. Na cidade de Santo Antônio de Pádua, nossa Kombi com seminaristas e padres, perdeu o controle, tombou e foi se arrastando no sentido contrário. E um caminhão vinha de lá para cá e nos achatou. O teto da Kombi encostou no banco. Eu estava dentro da Kombi. O William também estava dentro da Kombi. E achatou de tal forma que somente a minha parte, eu estava atrás do motorista, somente a minha parte não foi achatada. Então, mais do que depressa, a pancada foi grande assim, eu fiquei com vômito na boca, pancada grande. Eu saquei aqui o cinto e pulei pela janela. A Kombi estava virada, eu pulei a janela. Estávamos todos de batinas, todos os seminaristas e os padres de batina. Quando eu pulei a janela, a minha reação foi gritar o nome dos meus amigos, gritar o nome dos meus irmãos que estavam dentro da Kombi. Mas eu não conseguia vê-los, porque o teto da Kombi estava achatado, eles estavam amassados, e eu só via sangue escorrer, e nenhum dos meus irmãos respondia. Era uma dor tamanha no meu coração, mas tamanha, que eu pensava que todos tinham morrido. Logo depois foi parando alguns carros, a gente conseguiu virar a Kombi. A providência de Deus. Saiu um homem com um pé de cabra daqueles grandes, sabe? Sacou a porta da Kombi, a gente começou a tentar resgatá-los, né? E o Padre William estava muito mal. O Padre William teve os 2 pulmões perfurados, o rosto da face todo quebrado. Depois nós descobrimos que ele teve um achatamento na vértebra e uma rotação. Então a sua coluna estava achatada e rodada. E ele voltou. Só que ele não conseguia respirar. Ele não conseguia falar. E me deram uma missão. A missão era de não deixar o meu amigo, o William, apagar, morrer até o hospital. Então eu fiquei dentro da Kombi, dentro da ambulância,
gritando o nome do meu amigo. E ele não conseguia respirar, ele não conseguia falar. E eu pedia para ele apertar os meus dedos assim, né? Ele segurava os meus dedos, eu pedia, aperta, William, aperta. E ele tentava voltar, quando ele voltava, a única coisa que ele tentava falar, não saía a voz, ele dizia, amigo, não me deixa morrer. Amigo, eu não estou conseguindo respirar. Ele não me chamou pelo nome. Ele me chamou por aquilo que nós somos na essência. Amigo. A amizade é o núcleo do homem. Nos momentos de dor, o que fica é o que é essencial. Uma vez partilhando com uma irmã, uma freira religiosa, ela disse assim, que detalhe interessante, porque ele poderia chamar você de Sidney, mas ele te chamou de amigo, sabe por quê? Porque na hora da dor, na hora do desespero, na hora que nós não temos solução, o que sobressai é o que há de essencial. E o que há de essencial na vida do homem é a possibilidade de ver alguém amando a Deus como Ele quer amar. A amizade de vocês não é para outra coisa. E assim nós conseguimos chegar, graças a Deus, a divina providência. Nós perdemos um irmão, ou ganhamos para o céu um irmão, Tiago Antunes, primeiro ano de filosofia. Não tinha nem 6 meses de seminário. Mas morreu na hora. O Padre William seria o próximo. Porque as notícias que chegavam eram só pesadas. O Padre Jonas lançou o SOS, né? Mas antes de lançar o SOS, o Padre Roger estava acompanhando, o Roger Luiz, era o responsável dos padres e dos seminaristas na época, no conselho, e ele estava acompanhando o Padre William, na cidade de Itaperuna. Ele foi transferido depois de muito tempo e depois de muitos dias. O acidente aconteceu no dia 30 de agosto de 2016. No dia 6 de setembro de 2016, eu estava na aula. E é engraçante porque a comunidade ficava olhando para mim, assim, para ver minha reação, porque eu só via com o William, né? A gente ia para todos os lugares juntos. O bandido ainda me deixou os trabalhos para fazer em dupla, sozinho para fazer. E nós andávamos juntos, né? Assim. E a comunidade ficava olhando. E no dia 6 de setembro, de manhã, o Padre Jonas reuniu a comunidade aqui no auditório de São Paulo e deu para a comunidade os 10 passos para o suicídio da vocação. Não sei se vocês lembram. Porque a morte do tio Zezinho e tudo mexeu muito a nossa comunidade. O acidente, a morte do Tiago, ele deu. E aí rezamos, e eu estava inquieto ainda. Eu não sei se era a realidade do acidente que me deixava inquieto, e eu estava inquieto aquele dia. E à tarde nós tínhamos uma aula de Aristóteles, imagina. E nós fomos para a aula de Aristóteles e eu estava inquieto. Eu não conseguia prestar atenção na aula. E graças a Deus, na nossa faculdade de Canção Nova, nós temos uma capela. Então eu saí da capela no dia 6 de setembro, saí da aula e fui para a capela. Quando cheguei na capela que eu sentei, eu não sabia rezar. Eu só queria a presença do meu amigo, que poderia diminuir um pouco da dor. Eu só queria ele. Eu só queria que ele tirasse essa dor de perder também o meu amigo. E nessa hora o Padre Roger me mandou uma mensagem. E o Padre Roger disse assim, tá aí? Aí eu tirei uma foto do sacrário, mandei para ele e disse assim, eu preciso falar com você. Aí me ligou, aí disse assim, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, pois não, padre, estou aqui à disposição. Ele disse assim, então, a comunidade ainda não sabe, mas o William está com infecção generalizada. E já é o 8º antibiótico que ele toma e não resolve. Mas não temos o que fazer. Mas eu preciso que você acredite que ele vai sair dessa. Porque toda a comunidade vai ficar sabendo. E quando a comunidade souber, a comunidade vai olhar para você. Porque você é o amigo. E o amigo nunca desiste. O amigo luta. Até quando não tem capacidade nenhuma de ter mais forças na mão. Mas ele luta com a alma. Ele luta com o coração. Então eu preciso que você acredite.
Porque se você não acreditar, a comunidade não vai acreditar. A comunidade vai olhar para o Senhor e vai precisar que o Senhor acredite. Aí eu disse, mas como que eu vou acreditar? Mas, tá bom, eu vou tentar. Mas como que eu vou acreditar? Aí pronto. Acabou que nós voltamos para a sala, aquele negócio ficou ainda maior dentro de mim. Fomos para casa, quando nós estávamos em casa no final da tarde, chegou o nosso formador local na época, Padre Fabrício, reunindo a casa fraterna, o seminário da filosofia, e disse assim, então, o William está com infecção generalizada, aquele jeito dele, e eu quero saber o que a casa dele vai fazer. E a gente ficou meio em choque, assim, vamos para a capela. E nós fomos para a capela do seminário, Capela dos Santos Anjos. E quando chegou lá, na época o Padre Fabinho era o coordenador, o seminarista ainda, mandou no grupo dos coordenadores que nós estávamos reunidos, rezando pelo Padre William. Gente, em 10 minutos, a capela estava lotada de irmãos, com Jesus exposto, e nós rezando pelo Padre William. E assim foi rezando. E quando eu sentei naquele primeiro banco da capela, eu fiquei olhando para Jesus e não sabia rezar. Mas a única coisa que vinha no meu coração era alguns momentos que eu tinha vivido sonhando com a nossa ordenação. Primeiro eu estava fazendo um trabalho no meu quarto, ele chegou, deitou na minha cama assim, e ficou me mostrando músicas que poderia ser da nossa ordenação. Ele disse assim, essa aqui poderia ser na paramentação. E a gente estava na filosofia, faltava muitos anos, precisava da teologia, precisava de tudo. Só que eu estava lembrando aquilo na frente de Jesus e olhava para Jesus e dizia assim, Jesus, não é justo que esse menino morra sem ser padre. Porque eu não conheço nenhum momento da vida dele que ele não quis celebrar uma missa. Que ele queria ser todo, ser padre. Deixa ele pelo menos celebrar uma missa, Jesus. E aquelas lembranças foram, parece que, depositando dentro de mim uma dose cavalar de esperança, sabe? Porque eu lembrava que nosso Senhor, Ele é que chama e Ele é fiel às nossas respostas. Ele nos dá os meios necessários para aquilo. E foi depositando. Depois eu me lembrei de outra cena, ele deitado no chão assim. A gente tinha lavado a capela, eu acho, deitado no chão. E ele fazendo um itinerário. Isso era 2016, tá? Ainda faltava um bocado de ano ainda. Ele fazendo um itinerário das primeiras missas. Nossa ordenação vai ser aqui, depois a gente vai celebrar em tal lugar, depois a primeira missa de tal lugar, depois a gente vai lá para o Ceará, só no final do mês, no final da semana. Fazendo um itinerário das primeiras missas. Eu olhava para Jesus e dizia assim, Jesus não é justo. E aquilo foi depositando dentro de mim esperança. No outro dia, às 7 horas da manhã, o Padre Jonas Abib celebrou a missa no santuário e convocou o SOS William. Ele dizia, nós queremos o Padre William. E assim todo o Brasil, até você em casa, rezou pela vocação do Padre William. E no dia 12 de dezembro de 2021, passado aí 5 anos, às 9h30 da manhã, no Santuário do Pai das Misericórdias, nós estávamos sendo ordenados diáconos, e eu colocava o paramento nele, e ele colocava o paramento em mim. Na força daquele abraço, nós percebemos que a fidelidade de Deus vem muito antes da nossa. Que a fidelidade de Deus vai além dos acidentes da vida. Vai além dos percalços que a vida pode passar. Talvez Deus te trouxe a possibilidade de lembrar de amigos que você tem no decorrer da sua vida. Mas é muito bom ter amigo, meu irmão. Mas é bom demais ter amigo, ser amigo de alguém que é amigo de Jesus. Que nos ensina que não existe amor maior do que dar a vida pelo amigo. Os amigos revelam os segredos do coração. O amigo é capaz de descansar na vida do outro, revelando as suas misérias. Porque o amigo é a capacidade de ser um abrigo no meio da tempestade e dizer que existe um coração que pode ser seguro.
Mas tudo isso não pode acontecer se antes você não tomar consciência de que Deus está te chamando para ser amigo dele. É a amizade dele que nos dará amigos que amam também a ele. É a amizade com ele que nos dará amigos capazes de nos levar para ele quando nossas forças não são capazes de ir. O amigo tem a capacidade de nos arrastar para Deus. Os amigos têm a capacidade, como aqueles 4 homens que foram capazes de destelhar o telhado onde Jesus estava e descer aquele paralítico. Por quê? Porque mesmo que o meu pecado paralise a minha vida, o meu amigo me arrasta até o lugar onde é o remédio, o doutor e a capacidade que tem de me sarar por completo. Hoje, nosso Senhor quer nos dizer que Ele não nos chama para outra coisa, a não ser para a amizade com Ele. E a partir da amizade dEle, tudo será dado. E aqui eu quero dizer para você com forma concreta, nada do que eu preparei aqui eu falei. Mas a palavra de Deus quer fazer de nós capazes de ir mais além. Aqui, no fundo, o Evangelho de hoje nos faz ouvir uma pergunta muito pessoal de Jesus. No meio de toda essa história que eu contei, eu preciso perguntar para você que nos acompanha de casa. Nosso Senhor que pergunta para você: queres ser apenas um servo meu? Ou queres ser meu amigo? Queres ser apenas um servo ou amigo? Mas veja, a amizade do Cristo com Cristo cresce quando nós conhecemos cada vez mais. Talvez esse tempo da quaresma seja o tempo propício para que você conheça o seu amigo. Porque quando nós somos amigos de alguém, nós queremos conhecer os detalhes da vida deste alguém. Faz parte da amizade conhecer e conhecer cada vez mais. Talvez nosso Senhor chegou com essa mensagem até você para te fazer voltar para a missa diária, para ter um encontro marcado diário com o seu amigo, e o seu amigo ali revelar a você os segredos, mas também dar tudo a você, dar todo o coração. Portanto, se decida a ser alguém que quer conhecer mais o coração do seu amigo. A amizade com Jesus cresce quando a nossa vontade se une à vontade dele. Talvez você está dando murro em ponto de faca, talvez você está batendo cabeça, porque o que Deus quer de você não é essa discussão boba dentro da sua casa. Não é querer vencer na força do grito. O que nosso Senhor quer para você é apenas que você seja capaz da mansidão de dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita como tu queres. Porque quando Deus quer, meu irmão, o que Deus quer é muito melhor do que nós queremos. O sonho de Deus para nós é muito maior do que o nosso. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que nos arranque pedaço, vale a pena viver a vontade de Deus. E a amizade cresce quando a nossa vontade se une à vontade dEle. Isso é santidade, é a conformidade de vontades, é a minha vontade se conformando com a vontade dEle. Por isso, nosso Senhor quer de você que você cresça. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela custa. A amizade com Deus cresce quando nós aprendemos a amar como Ele ama. Por isso, peça do fundo do seu coração hoje o Espírito Santo. Peça do fundo do coração que o Espírito Santo venha sobre você. Deixe que essa amizade transborde para a vida daqueles que estão na sua casa. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor Jesus, ajuda-nos a conhecer cada vez mais o vosso coração. Ajuda-nos a unir a nossa vontade à vossa.
Fazei de mim, Senhor, fazei de nós um verdadeiro amigo vosso, e que a nossa vida, Jesus, seja um sinal do vosso amor para todos aqueles que estão no nosso derredor. Por isso,